Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno De Luca e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o teste de Kruskal-Wallis. Esse é um trabalho para a disciplina de Estatística, Técnicas Paramétricas e Não Paramétricas, ministrada pelo professor Patrick Ness. Vou falar um pouco agora sobre o teste de Kruskal-Wallis, que também é conhecido pelo seu nome da língua inglesa, Kruskal-Wallis-Rankine-Sum Test. Ele é um teste geralmente utilizado então para analisar 3 ou mais grupos de dados K, sendo estes não paramétricos e independentes, avaliando se são iguais em termos de média ou não. Lembrando que dados não paramétricos são aqueles cuja distribuição de seus dados é desconhecida, enquanto os dados independentes são dados que independem o seu local de coleta e ou obtenção. O teste, por sua vez, não exige nenhuma relação entre os dados utilizados. Como exemplo, os grupos podem ter quantidades diferentes de dados, ou seja, grupos de tamanhos diferentes. A única consideração que deve ser feita é que as observações sejam independentes e que as variáveis sejam dos tipos contínuas ou ordinais. Agora vou falar um pouco sobre a contextualização dos testes até chegar no teste de Kruskal-Wallis. Podemos então dividir os testes através de testes paramétricos e não paramétricos, e cada teste vai ser escolhido através do objetivo de estudo, podendo ser ele a comparação entre duas amostras independentes. Temos então T-Student e teste U de Mann-Whitney para teste paramétrico e teste não paramétrico respectivamente. Para comparação entre duas amostras dependentes, para o teste paramétrico temos T-Student pareado, e para não paramétrico temos o teste de Wilkinson pareado. A comparação então de 3 ou mais médias pode ser feita quando falamos de teste paramétrico com a ANOVA, e quando se trata de testes não paramétricos, aí então é utilizado o teste de Kruskal-Wallis, objetivo deste vídeo. O teste de Kruskal-Wallis ele pode contar com diversas hipóteses para a solução, para a conclusão dos valores encontrados. Aqui temos algumas das hipóteses, como a hipótese nula, onde todas as populações, ou seja, os grupos amostrais, possuem funções de distribuições iguais, ou seja, seus valores são parecidos. Enquanto em uma segunda hipótese, a hipótese alternativa, diz que ao menos duas das populações, duas das amostras, possuem funções de distribuições diferentes, ou seja, já não são todos iguais. O equacionamento, então, pode-se dizer que o método de Kruskal-Wallis é resolvido então através da soma dos postos ou ranks dos dados avaliados. Podem ocorrer dois casos, sendo estes o caso onde não há empate entre os postos e o segundo caso quando ocorre empate entre os postos. Uma rápida contextualizada a respeito do que são postos ou ranks é que os postos são a ordenação ou a ordem entre os dados. Como por exemplo nessa tabela, onde na primeira linha temos uma série de dados, um conjunto amostral, onde os dados não estão ordenados. Já na segunda linha, os dados estão colocados em sequência, e então na terceira linha e última da tabela estão expostos os ranks de cada um desses valores, onde é possível observar que para o valor de número 3 e para o valor de número 4, onde há repetição da observação desse valor, o ranking então é calculado de forma a que esse valor tenha o mesmo ranking para ambos os valores. Para mais informações a respeito sobre ranks e postos, pode ser acessado o vídeo disponibilizado no link abaixo. O equacionamento para o caso inicial, onde não há empates, pode ser feito através da equação demonstrada, onde o valor de H é o resultado do teste de Kruskal-Wallis. K é o número de grupos avaliados, N é o número total de elementos dentro de todos os grupos K, enquanto R é a soma dos ranks, ou seja, os postos de cada um dos grupos. E N minúsculo é o número de elementos em cada um dos grupos. E então o somatório, digamos assim, dos N's minúsculos seria o N maiúsculo.
o N total de elementos. É possível então realizar uma observação que, para encontrar o p-valor, recomenda-se então o uso da tabela QQA, do método Q², que faz o uso então do número de graus de liberdade. Para calcular o número de graus de liberdade, é preciso então ter o número de grupos, K, menos 1. Já no segundo caso, onde há empates entre os postos, então é realizado o cálculo adicional. Após ter calculado o valor de H, é realizado então a divisão do valor de H ou da equação de H pela seguinte equação demonstrada, onde T é representado então por uma subtração de T ao cubo menos T, onde esse T minúsculo ele representa o número de observações empatadas em cada um dos grupos, ou seja, quantas vezes um número apareceu repetido dentro do grupo amostral. N é o número total novamente de elementos entre todas as amostras, e o somatório de T então será, como o próprio nome já diz, a soma desses valores T obtidos através dos grupos. Então a equação fica da seguinte maneira, conforme demonstrado na tela. O novo valor de H será próximo ao valor encontrado anteriormente, porém o mesmo resultará em um p-valor mais próximo do correto. Aqui temos então um exemplo sobre utilizando o método de teste de Kruskal-Wallis para melhor exemplificar. O enunciado do problema diz: uma administradora de saúde quer comparar leitos desocupados de 3 hospitais localizados na mesma cidade. Ela então seleciona aleatoriamente 11 dias diferentes dos registros de cada um dos hospitais e lista o número de leitos desocupados para cada dia. Então, verificando se existe uma relação entre os números de leitos desocupados entre esses 3 hospitais, então foi feita a separação dos seguintes dados, onde primeiramente temos uma amostra de tamanho 11, ou seja, são 11 dados, são 11 dias, onde esse valor representa o número de leitos que está desocupado, sendo então demonstrado através de 3 letras, hospital A, B e C, onde o hospital A é representado pelos valores em preto, o hospital B pelos valores em vermelho e o hospital C pelos valores com a célula sombreada. Aqui então temos o passo a passo de como deve ser realizado esse procedimento para obter a solução do método de Kruskal-Wallis, onde primeiramente temos aí ordenados todos os valores dos 3 grupos, na sequência A, B e C. Aí posteriormente cada um denominado pelo seu devido grupo. Então é realizada a ordenação numérica crescente dos todos os valores fornecidos dos grupos, e então assim é possível calcular os postos e rankings totais aí de todos esses valores quando estão misturados, mesclados. Então foram encontrados 4 empates entre os postos, sendo todos de 2 observações cada, ou seja, foram encontrados 4 repetições, onde o valor se repetiu apenas 2 vezes, no valor de 5, 17, 29 e 31, e ao lado então, respectivamente, o seu posto. O exemplo então, a partir dos dados demonstrados, foi então obtido a soma dos postos para o hospital A de 153,5, para o hospital B de 256 e para o hospital C de 151,5. Também é possível obter que são 3 grupos K, e os dados, um total de elementos igual a 33, sendo divididos de forma igual entre os 3 hospitais, sendo um valor de 11 dados para cada um. Primeiramente calculando o valor de H, então utilizando a equação já demonstrada, preenchendo então com os valores até então disponíveis, foi obtido então o valor de H de 6,94. Através da tabela QQA e também conferindo através do comando utilizado no software Excel, utilizando números de graus de liberdade igual a 2, foi obtido então um p-valor de 0,031. Uma vez que ocorrer um empate entre os valores dos postos, é então necessário calcular o H corrigido.
Como já mencionado anteriormente, essa correção é feita através da divisão do valor de H pelo denominador demonstrado, que é obtido através do somatório de t, onde o t é realizado através da subtração dos t's minúsculos. Neste caso, o t será o valor igual a 2, onde ele ocorreu 4 vezes. Então, o valor do somatório de t, conforme demonstrado no equacionamento, será igual a 24. Através então da tabela aqui com a e também conferindo através do comando apresentado dentro da ferramenta do Excel, utilizando graus de liberdade igual a 2, o valor encontrado para o p-valor será de 0,028. Calculando então o valor de H na ferramenta ActionStat dentro do software Excel, foram então calculados o valor de H e o valor de p-valor. Foram encontrados então o valor de H de 7,05 para 2 graus de liberdade e um p-valor de 0,029. Este valor se encontrou um valor intermediário ao valor inicial e ao valor corrigido. Então, trabalhando com as hipóteses do método Kruskal-Wallis, a hipótese nula inicial diz que não existe diferença nas medianas das populações, ou seja, todos os grupos possuem dados iguais. Fazendo uso da tabela Kikwa, para 2 graus de liberdade com uma significância de 95%, o valor de 7,05 é maior que 5,99, que é o valor tabelado, ou seja, pode-se então rejeitar a hipótese nula. Já a segunda hipótese diz que existe uma diferença entre pelo menos 2 medianas da população. Para isso, então, foram avaliadas o somatório dos rankings das amostras A, B e C. É possível observar que as amostras entre o hospital A e o hospital C são muito próximas, porém, o hospital B apresenta um valor de somatório de rankings elevado quando comparado às outras duas. Sendo assim, considerando um nível de significância de 95%, ou seja, um valor alfa de 0,05, uma vez que o p-valor é de 0,029, sendo menor que alfa, conclui-se então que ao menos um dos 3 hospitais tem uma diferença relacionada aos outros 2. Ou seja, sendo assim, os valores para os 3 hospitais não são todos iguais. Então, é possível concluir que há ao menos um deles diferentes dos outros. Aqui algumas referências utilizadas nesse trabalho e obrigado.